Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de sábado, dia 3 de agosto. Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre todos nós, nossas casas, nesta manhã de sábado, neste dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, porque este é o dia que o Senhor fez e nele nós vamos nos alegrar. Que Ele enche o teu coração de esperança em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia neste capítulo extraordinário, que é o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória e te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento da tua palavra, compreensão da tua palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos ler agora aqui o capítulo 8 de Romanos. Antes, importante lembrar você que amanhã nós temos às 19 horas o nosso culto com Santa Ceia. Então você deve preparar o teu pedacinho de pão, o teu copinho, o teu cálice com suco para participar da Santa Ceia, declarando a aliança que você tem com Jesus, também aquilo que o próprio Senhor Jesus orientou, que o fizéssemos até a sua volta. Amém? E aqui no capítulo 8, então, de Romanos, essa epístola de Paulo, nós precisamos lembrar de algo importante, que os livros, as epístolas, elas não têm originalmente capítulo e versículo. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, ele é basicamente a conclusão de tudo que ele disse até o final do capítulo 7 que nós lemos ontem. Amém? Que ele falou que a justificação é pela fé. E ela é segundo a graça de Deus, essa graça extraordinária, imensa que Deus tem e que Deus concede aos homens, aqueles que creem em Jesus Cristo. E a condenação, ela é o oposto que nós vamos ler aqui, onde o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação. Condenação, ele é o oposto do que nós vimos até então, que nós aprendemos sobre a justificação. Então, a condenação, ela se refere já ao veredicto de culpa e de castigo, que a justificação nos livra por meio de Jesus Cristo, quando ele então entrega a sua vida, morre na cruz, no meu e no teu lugar, levando os nossos pecados. Ele também leva ali então a culpa e o castigo. Amém? E aqui, amados, Paulo então conclui o que ele escreveu até o capítulo 7, dizendo que não há condenação para aqueles que estão unidos, para aqueles verdadeiros cristãos que estão unidos a Cristo, que de fato converteram os seus caminhos. Isso é muito importante, andando na palavra de Deus, andando no caminho do Senhor. Somente aqueles que andam no caminho do Senhor, na palavra de Deus, estão unidos a Cristo. Amém? E aí no versículo de número 2, ele continua dizendo: porque a lei do Espírito da vida. Pastor, o que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito da vida é a lei da fé na mensagem do Evangelho, aonde eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida para Cristo. E creio que Ele é o Salvador, o meu substituto ali na cruz. Amém? Para que eu possa estar reconciliado com o Pai. Então, amados, o Espírito, ele concede para nós a força para vencer a carne. É disso que ele vai falar aqui. Que o Espírito Santo que habita em nós, nos verdadeiros cristãos, como nós falamos anteriormente, que nasceram de novo, amém? Que foram vivificados, regenerados, este Espírito agora que habita em nós, vivificado em nós, ele nos dá força para vencer a carne. Por isso que nesse versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito da vida, que nós já vimos o que é, em Cristo Jesus, amados, não há fora de Cristo Jesus, é só em Cristo Jesus, nos livrou ou te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a própria lei de Deus. Que o homem, por causa da sua condição pecaminosa, não consegue viver. Não consegue, e nós falamos bastante sobre isso. Amém? Embora a lei de Deus, também nós falamos sobre isso. É importante nós lembrarmos, ela é santa e justa. Ela reflete o caráter moral de Deus, a vontade de Deus. Amém? Mas ele diz aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
porque nós não conseguimos, pela nossa carne, porque está contaminada pelo pecado, viver a lei de Deus. Amém? E ele então continua no versículo 3 dizendo: porquanto que fora impossível a lei, por tudo que nós já vimos, amém? E até pelo que nós falamos agora, no que estava enferma pela carne, olha como é tremenda a palavra de Deus, enferma pela carne, o que significa a nossa carne está contaminada pelo pecado. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Veja, em semelhança, mas ele não tinha pecado. Que coisa tremenda, amados. Por isso que Jesus era santo. Ele foi para a cruz sem pecado nenhum, para que ali ele pudesse receber os nossos, os meus e os teus pecados. E levar a culpa e o castigo que nós merecíamos, para que nós tenhamos de novo vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, que converte os seus caminhos, você conhece, né? Você conhece a palavra de Deus. Então, em semelhança, é enviado seu próprio filho, em semelhança de carne, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então ele colocou sobre Jesus, amém? Jesus carregou. Então, amados, ele nos liberta, ele liberta o pecador do castigo e o torna justo, colocando os pecados que eram nossos sobre Jesus, ali na cruz. Esse é o amor de Deus, amados, é o amor de Deus que nós não conseguimos explicar, né? Não conseguimos entender essa grandiosidade desse amor de Deus. Versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo, desculpem, nós que não andamos, vou frisar de novo, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu falar uma coisa importante para você nesse versículo 4. Embora o cristão ele não seja mais escravo da condenação e do castigo da lei moral de Deus, amém? Porque a lei moral de Deus, ela continua, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós não somos mais agora, não estamos mais, não temos mais esse castigo, nós não somos mais escravos do castigo, da condenação da lei moral de Deus. Porque essa lei moral de Deus, como nós falamos, ela reflete o caráter de Deus, ela reflete a própria lei moral do nosso Deus, né? Então, nós não estamos mais debaixo dessa condenação. Porém, nós precisamos lembrar que o que a lei não pode fazer, por essa condição que nós temos de ter a nossa humanidade contaminada pelo pecado, a nossa carne contaminada pelo pecado, o Espírito pode. Porque é o Espírito quem grava, então, essa lei no coração. Aquela lei que estava escrita em tábuas, entenda como você começa a entender algumas expressões que nós vemos no Antigo Testamento e no próprio Novo Testamento. A lei que estava escrita em tábuas de pedra, agora pelo Espírito, ela é escrita no nosso coração, na carne do nosso coração. Nós temos a lei no nosso coração. Amém? Não podemos lembrar de uma coisa: a lei ela não foi abolida. A lei, por que a lei não foi abolida, pastor? Porque a lei moral de Deus, a vontade de Deus continua a mesma, não muda. As leis cerimoniais, sim, mas a lei moral não. Ela não foi abolida. Nós não podemos esquecer que Jesus disse que nenhum tio da lei de Deus vai deixar de se cumprir. Nada vai deixar de se cumprir. E nós não podemos fazer uma outra confusão, que eu vejo que às vezes é feita, é muito comum. As pessoas confundirem a lei de Deus, a lei moral de Deus, a vontade de Deus, com a antiga aliança, que foi abolida. Amém? Essa sim. Nós não podemos confundir que o que foi abolido foi a antiga aliança, os rituais, as cerimônias, a forma de se achegar a Deus pela nova aliança, onde nós nos chegamos a Deus agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Que nos redimiu, que nos salvou e que agora nós temos um novo e vivo caminho aberto por meio do sangue do Senhor Jesus para entrar na presença de Deus. Então, a antiga aliança, esta foi abolida. A nova aliança, ela substitui a antiga, mas a lei de Deus, a lei moral de Deus, a vontade de Deus, essa não mudou. Amém? E que muitos acham, né, que a lei de Deus acabou. Não, não acabou. O que acabou foi a antiga aliança, né? Essa foi abolida a lei da antiga aliança, desculpe, mas não a lei de Deus, ok? E continuando aqui, amados, ainda ele diz assim:
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que pelo Espírito, então, com o Espírito gravando no nosso coração a lei de Deus, nós podemos andar na lei de Deus, podemos viver e praticar a lei de Deus. E esse andar tem a ver com o estilo de vida, amém? A maneira de pensar, de falar, de agir, tudo muda. Os frutos disso, né, amados? E o Espírito Santo está habitando em nós. Versículo de número 5, vamos acelerar aqui. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que é exatamente essa que nós falamos ali, andam na carne e andam no Espírito. Então, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, buscam as coisas da carne. Os que se inclinam significa aqueles que têm a sua mente orientada. Então, eles vão buscar as coisas da carne. Aqueles que têm a sua mente orientada, o seu coração orientado pela vontade do Espírito, vão buscar as coisas do Espírito e não da carne. Porque o pendor da carne, olhe a própria palavra nos ensinando, o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. E nós sabemos porque a carne ela tem prazer no pecado e o salário do pecado é a morte. Mas quando nós andamos no espírito, nós não andamos mais na carne. Nós, por não andar mais na carne, nós não andamos mais no pecado. O pecado se torna um tropeço na nossa vida e nós somos justificados, acima de tudo, por Jesus Cristo. Então, tudo o que nós fazemos no Espírito, ele então nos dirige para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, como nós já vimos. A nossa carne não consegue cumprir a lei de Deus porque está contaminada pelo pecado. Mas aqui tem uma coisa muito importante para nós entendermos. Amados, toda obra da carne, mesmo que tenha uma aparência boa, mesmo que seja algo bom que a pessoa está fazendo, mas ela está fazendo como obra da carne, não é o cumprimento da lei de Deus. Escute isso. Sabe aqueles que acham que vão ser salvos por boas ações? Não funciona assim. E o próprio versículo 8 explica isso. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mesmo aqueles que talvez educaram a sua carne para fazer algumas boas obras, né? Na aparência, né? Na ação, mas ela, para Deus, isso não tem valor algum. É muito importante isso aqui, amados, porque tem algumas religiões que ensinam a salvação pelas boas obras, ou né, atingir níveis mais elevados, enfim, por boas obras. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Amém? Versículo 9, nós já estamos terminando. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como a palavra é extraordinária. Amados, quem entregou sua vida para Jesus tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? Nós somos casa, nós somos morada, nós nos tornamos, quem entregou a vida para Jesus é morada do Espírito. Se é morada do Espírito, amados, o fruto do Espírito, ele vai se evidenciar na vida daquele cristão, daquela pessoa. O amor, a paz, a alegria, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Amém? É evidente, porque ele é morada, ele é casa do Espírito de Deus. Que coisa tremenda. Amém? Então, por isso que esse versículo também nos alerta. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Pelos frutos nós vemos se o Espírito Santo habita ou não. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, nós olhamos isso e vemos pelos frutos. Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos terminar essa manhã orando, então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse momento que nós tivemos aqui, Senhor, para aprender mais um pouco da tua palavra. E nós pedimos, Senhor, fala conosco. Continua ministrando no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos ter mais intimidade contigo. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos te agradar mais. Nós queremos fazer mais a tua vontade, em nome de Jesus. Dá-nos um coração ensinável. Ajuda-nos, Senhor.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Abençoa também as nossas vidas, as nossas casas, abençoa as famílias aqui representadas. Senhor, coloca e derrama sobre o teu povo paz, saúde, alegria, esperança, em nome de Jesus. E nós, Senhor, te damos mais uma vez o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus, um forte abraço para vocês e até amanhã às 19 horas no culto com Santa Ceia. Deus te abençoe.